Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a este nosso canal, onde a Palavra de Deus quer iluminar a nossa caminhada de fé. Ainda mais dentro desse tempo da Quaresma, onde então somos convidados à conversão e temos a oportunidade de poder então aqui nos alimentarmos dessa palavra que é luz e lâmpada para os nossos pés. Hoje, nessa terça-feira desse mês de abril de 2019, estamos vivenciando a quarta semana da Quaresma. E já antes do Evangelho, convido a você que ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. É fácil, é só você clicar aqui embaixo no cantinho aqui, ó, inscreva-se. E você também fará parte dessa nossa família. Mas lembrando que é uma só vez que você se inscreve. Se você já é inscrito, não precisa mais. Ative também o sininho para que seja notificado os vídeos que eu estou postando. Deixe aí o seu like, é só clicar aqui no joinha aqui embaixo. Ó. E vamos fazer com que esse canal também cresça a estatura de Cristo, para que o Evangelho possa alcançar o número maior de pessoas, para que a Palavra de Deus possa então transformar a vida de tantos irmãos que precisam fazer seu encontro pessoal com Cristo. E hoje, então, a liturgia nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 1 a 16, que vai nos narrar o seguinte. Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamado Betesda, em hebraico. Muitos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Aquele dia, porém, era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar a tua maca. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Pega a tua maca e anda. Então lhe perguntaram: Quem é esse que te disse: Pega a tua maca e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem era, pois Jesus se afastara da multidão que se tinha juntado ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: Olha, estás curado. Não peques mais para que não te aconteça coisa pior. O homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, percorrendo esse nosso itinerário quaresmal, em busca da vida nova em Cristo, em busca de podermos também com Cristo ressuscitar um homem, uma mulher nova, nós somos então convidados a poder acolher a palavra de Deus, permitindo que ela então ilumine a nossa vida para poder transformar todo o nosso ser. E a palavra de Deus hoje, que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São João, vai narrar para nós Jesus curando, libertando, mais uma vez, um homem que há 38 anos estava, então, enfermo. E é interessante porque, nesse pórtico, onde havia essas piscinas, se reuniam ali, então, grande multidão de pessoas enfermas. E é justamente ali que Jesus vai passar e observa, então, naquele homem que há tanto tempo estava perseverando. E olha que interessante. Pode parecer, então, que a pergunta de Jesus é uma pergunta sem sentido, uma pergunta óbvia, ou uma pergunta, como muitos dias de hoje fazem, para poder puxar assunto.
Jesus pergunta para o homem que estava enfermo. É lógico que ele quer ser enfermo, mas Jesus quer ouvir da boca dele. E aquele homem então vai dizer: Senhor, olha, eu não tenho quem me leve até a piscina. Sempre quando estou chegando, entra outro na minha frente e é curado. Ou seja, é uma pessoa enferma, mas é uma pessoa que busca pela sua cura, pela sua libertação. Não é uma pessoa acomodada. Aí está o grande segredo dessa cura de Jesus. Muitas pessoas, ainda nos dias de hoje, também querem ser curadas por Jesus. Mas, diferentemente desse homem, estão paradas, ou melhor dizendo, paralisadas no comodismo, na piedade. Muitas pessoas de hoje já se fazem de coitados, preferem estar enfermos para poder chamar a atenção. Olha que ponto que chegou a humanidade. Então, hoje em dia, há várias pessoas que preferem ficar enfermas porque recebem auxílio-doença, recebem ali uma cesta básica, uma ajuda daqui, uma visita dali, e se contentam com pouco. Só que Jesus, ele quer nos restabelecer por completo, nos curar por completo, por inteiro. Jesus não quer ninguém mendigando, não quer ninguém à margem da sociedade. E é preciso nós estarmos atentos para que nós possamos, então, observar as pessoas que estão à nossa volta, que também querem ser curadas, mas nem sempre perseveram, como esse homem no Evangelho de hoje. Jesus, então, percebendo a fé daquele homem, que não desanimava, mesmo diante de tantas outras pessoas que passaram à sua frente, 38 anos perseverando em busca da cura. E quantos nos dias de hoje, por tão pouco tempo, já desistem, já se entregam, já ficam como que esperando a morte chegar. E precisamos então valorizar, porque a vida é um dom precioso a qual Deus confiou a cada um de nós. E ela é única. Então precisamos lutar por essa vida. Só que em contrapartida, olha só o que acontece. Jesus cura esse homem e os judeus então buscam saber quem é que curou aquele homem. Porque ele estava carregando a maca e disse: olha, quem me curou me disse, pega a tua maca e anda. Eu estou andando, carregando ela. Só que era um dia de sábado, o dia que para o judeu então era o dia consagrado ao Senhor. E aí é preciso então olhar para a atitude de Jesus. Será que essa atitude de Jesus não é um ato de consagração a Deus da vida daquele homem que estava então sofrendo? Só que infelizmente os judeus, na sua cegueira espiritual, não conseguem enxergar Deus agindo através de Jesus Cristo na história. E por isso, qual a atitude deles? Procuram perseguir Jesus. E essa perseguição só irá então ter um fim com a paixão, morte e depois com a ressurreição de Jesus. Mas a paixão e morte vai durar até ali, essa perseguição. Mas que Jesus não desanima jamais. Lá na cruz, o seu coração aberto jorrou para nós sangue e água. E a primeira leitura de hoje, ela vai nos falar também dessa água, essa água viva, a qual o profeta Ezequiel, nesse capítulo 47, vai nos narrar hoje. Ele vai contemplar a visão de um anjo que o conduz até a entrada do templo, e ele então começa a enxergar, a vislumbrar, uma água que saía do lado direito do templo. E essa água, Ezequiel então vai contemplando essa visão, vai cada vez mais gradativamente alcançando novos estágios, onde ele contempla então essa medição desse templo. E à medida que vai aumentando a medida do templo, a água também aumenta. Então, queridos amados irmãos, essa água que jorrou do lado aberto de Jesus é essa água que nos dá vida. E na medida que nós vamos então banhando-nos nessa água, nos purificando, nós vamos crescendo e poderemos então dar os frutos
a qual essa primeira leitura de hoje nos narra. E assim, com certeza, poderemos testemunhar esse Deus de amor que está vivo e presente no meio de nós e que nos convida, nos chama à conversão, para que nós possamos então vencer tudo aquilo que porventura esteja dentro de nós que não faz parte da vida do ser humano. Orgulho, inveja, raiva, ira, traição. Tudo isso não pode estar dentro de nós, porque tudo isso faz mal para o nosso organismo. O nosso corpo foi criado para guardar coisas boas, boas recordações, sentimentos. É assim, queridos amados irmãos, que nós vamos então vencendo toda essa espécie de sujeira que porventura possa vir a estar manchando o nosso coração, a nossa vida, o nosso gesto, a nossa atitude. E assim então, como salmista, somos então convidados a perceber esse Deus que está sempre presente no meio de nós. Conosco está o Senhor do Universo, o nosso refúgio é o Deus de Jacó. Então essa presença de Deus nos leva a buscar refúgio nele, porque ele é a nossa única esperança, a nossa única salvação. E que, a exemplo do salmista, possamos então crescer nessa intimidade com Deus, fazendo dele o nosso refúgio, onde nós buscamos forças para que nós possamos então nos tornarmos também essa água que jorra do templo, essa água que dá vida, essa água viva que é o próprio Espírito Santo derramado sobre a igreja e que quer então fazer frutificar a vida de tantos irmãos que também estão à margem da sociedade. Peçamos ao Senhor que nos conceda essa graça, que a palavra de Deus frutifique em nosso ser e pela intercessão da Virgem Maria possamos então guardar essas palavras no coração assim como ela mesma fazia e que essa palavra gere frutos de vida e de santidade em nossa existência. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Navegantes, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.